Olá, começa agora mais um TV Urbanitários. No programa de hoje vamos falar sobre a importância do fundo de pensão na vida do trabalhador. Vamos falar também sobre a gestão nos fundos de pensão e também formas de aprimoramento para fiscalizar os fundos de pensão de modo a evitar fraudes, como que a gente viu no fundo dos Correios, o Postales, que pode ter causado prejuízo de mais de 5 bilhões neste fundo. Para falar sobre esses assuntos, convidamos o membro do Conselho... ele foi membro do Conselho Deliberativo, foi diretor de benefícios e presidente da FACEB, entidade que administra os fundos de pensão dos trabalhadores e trabalhadoras da SEB. Seja bem-vindo. Obrigado. Quero agradecer a oportunidade da gente estar debatendo um tema tão importante quanto a previdência complementar dos trabalhadores. João, para começar, eu queria fazer aqui uma contextualização do universo, né, desses fundos de pensão, que são muitos, né, pelo Brasil inteiro. Segundo a ANAPAR, né, a Associação Nacional dos Fundos de Pensão, a Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão, existem no Brasil 348 fundos que administram cerca de 1.000 planos de previdência complementar. Mas eu queria que você explicasse para as pessoas que nos assistem qual a diferença de um plano que é administrado por uma empresa pública, no caso da SEB, que tem a FACEB, né? A Petrobras, que tem a Petros, os Correios, que tem a Postales, né? E um fundo que é administrado por uma entidade privada. Tem diferença entre esses fundos? Sim, Henrique, a diferença fundamental é que no caso do fundo da Previdência Complementar aberta, ela é administrada por bancos e seguradoras, que são instituições que têm fins lucrativos. Então, parte dos investimentos que são feitos em nome da Previdência privada daqueles que fazem o investimento são retidos por essas instituições, bancos ou seguradoras. No caso da Previdência Complementar fechada, que são própria dos fundos de pensão, como essas entidades não têm fins lucrativos, todo o resultado dos investimentos são revertidos para os próprios planos de previdência dos trabalhadores. Então, essa é uma vantagem muito importante. Outra vantagem também é que os custos administrativos, a taxa de administração dos fundos de pensão, que são cobradas dos participantes, é também bem mais razoável, bem menor do que as taxas cobradas por bancos e seguradoras. E, por fim, também tem uma vantagem muito importante de ser destacada, que é a gestão, a governança desses planos. No caso dos fundos de pensão, né, os participantes podem eleger seus representantes para compor conselhos e diretorias dos fundos, o que não ocorre no caso de bancos e seguradoras. Ou seja, então a participação do participante nesses planos não chega nem a ser irrisória, mas é inexistente. No caso das entidades privadas. Não, infelizmente, eu não digo infelizmente no sentido de que esse sistema também não tenha que crescer, mas quando a gente compara a Previdência Complementar aberta em relação à fechada, a aberta tem crescido muito mais do que a Previdência Complementar fechada. Infelizmente, o sistema de Previdência Complementar fechada está estagnado, né? Já não cresce há 4, 5 anos, né? Enquanto a Previdência Complementar fechada, aberta, que são aquelas adquiridas em bancos, tem crescido mais. Então, é preciso que haja um estímulo, um fomento ao surgimento de novos planos patrocinados por empresas, né? E também o surgimento de entidades que venham a fazer a administração desses planos. João, a Previdência Complementar, ela é facultativa, né? Ao contrário da pública, que é obrigatória. Se ela é opcional, por que é importante o trabalhador participar de uma Previdência Complementar? Essa questão é muito importante, Henrique, porque a gente tem que ter clareza de como funciona o sistema previdenciário brasileiro, né? Nós temos o regime geral, temos o regime próprio dos servidores públicos e a Previdência Complementar.
O regime geral tem os seus benefícios, principalmente, especificamente o de aposentadoria, tem como limite, como teto, o valor que fica hoje em torno de R$ 4.600, né? Então, os trabalhadores que querem ter, após a sua aposentadoria, no regime geral, um benefício superior a esse valor, tem que contribuir para a previdência privada ou previdência complementar. Senão, ele fica limitado ao teto do benefício. É bom a gente lembrar também que mesmo que o trabalhador contribua durante todo o seu período laboral pelo teto do INSS, se ele se aposentar com idade inferior a 65 anos, vai haver uma redução do seu benefício por conta do fator previdenciário. Então, a previdência complementar surge como uma alternativa importante para o trabalhador, para que ele possa ter um benefício que não fique limitado pelo teto e que ele possa ter, na sua aposentadoria, a dignidade merecida depois de tantos anos de trabalho, né? Ou seja, como o próprio nome diz, é uma complementação para que na hora que ele se aposente, ele passe a ter uma remuneração parecida com a que ele tinha antes de se aposentar. Exatamente, garantindo então a sua dignidade e o seu poder de compra, né, que ele tinha quando estava ativo ou vinculado ao emprego, né? Então, a previdência complementar, ela surge realmente como uma alternativa importante de renda para os nossos aposentados e assistidos dos fundos de pensão. Agora, João, fiscalizar o fundo de pensão é muito importante, né, para o trabalhador, para evitar problemas na hora de se aposentar, né? O conselheiro fiscal, especialmente aquele que é eleito pelo trabalhador, é uma ponte de acesso às informações financeiras ali na entidade que administra o fundo de pensão. Mas além do conselheiro fiscal eleito pelos trabalhadores, que outras formas eles têm para ter acesso a essas informações? Bem, a legislação, Henrique, de previdência complementar no Brasil é reconhecidamente uma legislação avançada, né? E robusta, inclusive. E exige a transparência em relação à administração dos planos de previdência pelas entidades fechadas de previdência complementar. Então, todo participante que se sentir lesado em relação às informações acerca de seus planos, dos investimentos, do comportamento das reservas matemáticas, né, ele deve exigir essas informações da própria entidade e, se a entidade negar o fornecimento, ele pode exigir, ele pode pleitear ou requerer isso junto ao órgão fiscalizador dos fundos de pensão, que é a Previc, né? No caso da FACEB, né, os instrumentos de divulgação e transparência são acessíveis a todos os participantes. A divulgação, inclusive, das atas de reunião dos órgãos colegiados para os participantes, além dos documentos institucionais, informações relacionadas às contas das entidades no site da entidade. Anualmente também é divulgado para os participantes, né, o relatório anual, onde estão contidas todas as informações referentes às contas da entidade, às aplicações dos investimentos, às aplicações dos recursos, dos investimentos, também a posição das reservas matemáticas, no caso dos planos, do plano CD de contribuição definida também, a posição das cotas individuais, das cotas do plano, e também a posição relacionada ao patrimônio total desses planos. Eu queria aproveitar a oportunidade, Henrique, e reforçar a importância dos conselheiros, e dos dirigentes como um todo e dos conselheiros eleitos em particular. É muito importante, Henrique, reforçar que os conselheiros, sejam os indicados, sejam os eleitos, devem ser firmes no seu papel de fiscalizar as entidades, de fiscalizar os atos de gestão dos dirigentes, para que se evite que a má gestão acabe causando prejuízos
aos participantes e ao patrimônio dos fundos. Outra atribuição importante dos conselhos, e aí especialmente do Conselho Fiscal, é zelar pelos controles, pela política de controles internos das entidades. Não basta apenas o Conselho se manifestar depois que as inconformidades ocorrerem, né? O Conselho Fiscal, os conselheiros fiscais devem agir de forma proativa para evitar com que essas inconformidades ocorram. Por isso, é importante cobrar a implementação de políticas de controles internos para que se evite prejuízos aos participantes. Ou seja, mecanismos não faltam para o trabalhador acompanhar e fiscalizar, né, o bom andamento da administração do fundo de pensão. Isso, sejam aqueles mecanismos já disponíveis de divulgação e de informação, seja também através da cobrança de informações e de atuação de seus conselheiros e dirigentes eleitos, né? Mas insistindo ainda nesse ponto, João, na questão dos mecanismos, além deles, né, nos mecanismos de fiscalização, a própria legislação, você acha que os dois juntos são suficientes para evitar problemas na administração do fundo de pensão? Porque recentemente a gente viu um problema grave ali na entidade Postales, né, que é dos Correios, que pode ter tido um prejuízo de, segundo foi noticiado, 5,6 bilhões de reais, né? É um montante muito, muito grande e que faz diferença para o trabalhador, que pode vir a ter que contribuir mais para tapar esse rombo. Você acha que a legislação e esses mecanismos são suficientes para evitar esses problemas? Não. Eu entendo que a nossa legislação, e reforço novamente, ela é avançada nesse sentido. Eu acho que a gente não precisa de mais dispositivos legais para inibir ou intimidar a prática de má gestão nas nossas entidades, nas entidades de previdência. Essa é a minha forma de ver. Eu não vou entrar no mérito do que ocorreu no Postales, mas é muito importante destacar a questão, novamente, da governança, né? Pelo que eu sei, o Fundo Postales não prevê a eleição de diretor pelos participantes. Quer dizer, os participantes e assistidos do fundo não podem eleger representantes na diretoria, apenas nos conselhos fiscal e deliberativo. É muito importante que o trabalhador, a trabalhadora entenda essa especificidade da legislação e da característica do fundo, né? O Conselho Deliberativo das entidades, ele aprova a política macro da entidade, por exemplo, aprova a política de investimentos da entidade. Mas o Conselho Deliberativo e nem o Conselho Fiscal governam ou têm condições de interferir no processo de alocação tática dos ativos, a alocação própria dos recursos da entidade. Um exemplo é o caso, por exemplo, da renda fixa, né? Então, a política de investimento de algumas entidades, pegando o exemplo da FACEB, prevê que 100% dos recursos podem ser aplicados na renda fixa. Porém, existem vários segmentos dessa aplicação. Quem escolhe quais papéis a serem adquiridos e quais fundos a serem investidos, no caso, é a diretoria executiva, os membros da diretoria executiva. Então, é muito importante nesse sentido que as entidades possam e que os participantes possam eleger, além dos conselheiros, eleger também diretores, porque nesse caso, essas alocações passarão também pelos representantes dos trabalhadores na diretoria executiva do fundo. Então, participar também desse nível de gestão é muito importante para que se impeça, né, ou pelo menos minimize, né, ações, atitudes ou comportamentos que venham a causar prejuízos como esses que estão ocorrendo e que ocorreram no Fundo Postales. Perfeito. João, mudando aqui um pouquinho o foco, há muito tempo se discute a certificação do dirigente, né, de fundo de pensão. O que você acha disso?
A minha posição, Henrique, é a posição da ANAPAR, né? Eu entendo que certificação não significa qualificação, né? Não são sinônimos. Às vezes você pode ter uma pessoa que tem uma certificação, mas não está qualificada do ponto de vista mais global. Não basta você ser um dirigente que tenha informação e tenha conhecimento técnico de previdência complementar. A qualificação ela tem que ser mais global. Você tem que ter também o preparo político, a firmeza, né? a firmeza para defender os interesses dos participantes e dos planos de previdência, e isso você não se obtém isso com certificação apenas. O que eu defendo, inclusive, é que haja um rigor maior na seleção dos dirigentes, inclusive com uma análise mais precisa e detalhada, né, da sua vida pregressa, da sua biografia, de forma a atestar que esse potencial dirigente tenha realmente um histórico de compromisso com os trabalhadores e trabalhadoras e com os participantes. Se ele tem alguma mácula, teve algum tipo de comportamento ou ação que gere uma suspeita na sua vida pregressa, no seu histórico de atuação, esse dirigente tem que ser afastado e não deve ser empossado dirigente da entidade de previdência complementar. Mas o que eu defendo é qualificação e defendo também que sejam escolhidos realmente aqueles que têm efetivo compromisso com os participantes e trabalhadores. João, em maio vai ter o 16º Congresso, né, Nacional dos Participantes de Fundo de Pensão, que este ano vai ser realizado aqui em Brasília. A gestão paritária, né, com eleição de metade dos membros do Fundo de Pensão, novamente vai ser uma bandeira de luta, né, dos participantes. Por que é preciso insistir nessa questão? Eu só ia te pedir uma resposta mais breve, porque a gente já está chegando ao final do programa. Com certeza. Não, a composição dos conselhos já é paritária, tanto do Conselho Fiscal quanto do Conselho Deliberativo. Então, há um pleito de paridade também na diretoria executiva. Nós temos um problema aí meio que prático para ser resolvido, porque tem muitas entidades que não têm, por exemplo, 4 diretorias, tem apenas 3 diretorias. Então, é um problema prático, mas eu acho que essa bandeira tem que ser levada, tem que ser realmente empunhada pelos participantes, porque os recursos aportados às entidades são recursos dos trabalhadores, dos participantes, e é mais do que justo que eles participem em igualdade de representatividade da gestão desses fundos. Acho também que a gente tem que defender e continuar defendendo o fim do voto de qualidade no Conselho Deliberativo, porque hoje as patrocinadoras que têm o voto de qualidade acabam fazendo prevalecer as suas posições em decisões muito importantes nas entidades, como, por exemplo, saldamento de plano. Então, a gente tem que também defender o fim do voto de qualidade no Conselho. Né? O voto de qualidade desequilibra em favor da patrocinadora, e nem sempre os interesses da patrocinadora são os interesses dos participantes. João, há bem pouco tempo você estava na direção da FACEB, né? Agora você está do lado de cá. Como é que é ver isso, essa dificuldade da entidade em repassar recursos para hospitais, né, e clínicas que já estão praticamente há mais de 3 meses sem receber? Como é que você vê essa questão? Olha, Henrique, eu vou aproveitar a oportunidade de falar rapidamente que eu acho que a questão do plano de saúde dos trabalhadores da SEB, com certeza esse é o principal benefício da categoria. E hoje os problemas que existem em relação aos planos vai exigir um trabalho coletivo da categoria, dos aposentados da SEB, da empresa, para buscar alternativas para a sua sustentabilidade. Esse trabalho, repito e reforço, tem que ser obra coletiva de todos. Decisões ou
soluções unilaterais de cima para baixo não vão vingar, não vão funcionar, porque, repito, é com certeza o benefício mais importante dos trabalhadores previsto em acordo coletivo de trabalho. Dito isso, em relação à questão dos repasses, o que a gente percebe é que a SEB está enfrentando problemas de caixa, né? Então existe hoje um desequilíbrio de caixa na companhia e ela está com dificuldade para esses repasses. A gente espera que seja uma questão provisória, que seja temporária essa situação e que a SEB retome os repasses o mais rápido possível. Bem, o sindicato soltou uma nota, né, dizendo que se houver suspensão nos atendimentos, né, o sindicato irá tomar as providências para garantir o cumprimento do acordo coletivo de trabalho. Acho que o sindicato está correto, tem que fazer a defesa do acordo coletivo de trabalho e a SEB tem que buscar formas para fazer os repasses e garantir a continuidade dos atendimentos do plano de saúde. Perfeito. João, para finalizar, porque inclusive a produção já até me avisou que o tempo está esgotando, na sua opinião, quais são as perspectivas do fundo de pensão nos próximos anos? Bem, eu acho que nós temos alguns desafios. Acho que um desafio importante é a questão do fomento. A gente começou falando isso na entrevista, que o sistema está estagnado, não cresce, né? Não cresce o número de planos, nem cresce o número de entidades há muito tempo. Então, nós temos hoje 3% da população economicamente ativa, né, dos trabalhadores, tem fundos de pensão e nós temos aí um espaço grande para crescer. Então, esse é um tema muito importante para ser discutido e a gente avançar na questão do fomento, buscar alternativas para o sistema voltar a crescer. E outro problema que eu acho que é um desafio, que eu acho que a gente tem que enfrentar e buscar uma solução rápida, é em relação à inscrição automática. Por quê? Porque, embora nós temos um sistema estagnado, tem muitos planos ativos e que, infelizmente, o trabalhador não faz a inscrição. Pegando o exemplo da SEB, nós temos um plano que é o plano SEB-Prev e nós temos 80% dos trabalhadores que têm direito a fazer a inscrição inscritos. Porém, nós temos 20% que não se inscreveram. Então, nós temos que pensar numa forma para que esses empregados, para que os empregados que entram numa empresa que oferece planos de previdência, façam adesão. Então, nós estamos defendendo, eu defendo, né, e acredito que esse é um debate que tem crescido e que essa posição tem aumentado, a inscrição automática. O empregado entra numa empresa que tem fundo de pensão, ele é automaticamente inscrito. Dá-se um prazo para ele desistir ou cancelar a inscrição, ao invés de dar um prazo para ele se inscrever. Então, assim, a gente acaba permitindo que ele, uma vez inscrito, né, ele tenha que se movimentar para fazer o cancelamento da inscrição, ao invés de esperar inscrever. Um exemplo muito típico, nós da SEB que entramos antes de 2010, e enquanto o nosso plano de benefício definido era aberto, né, a gente não tinha a opção de escrever. A gente chegava, assinava o contrato de trabalho e já tinha que assinar a adesão ao plano. Às vezes a gente ficava um pouco chateado, porque no mês seguinte tinha o desconto da contribuição, mas hoje a gente é extremamente satisfeito por estarmos inscritos, porque talvez se a gente tivesse que optar lá atrás, a gente não teria optado. Então hoje a gente tem a proteção previdenciária por conta de uma sistemática, de uma metodologia que a empresa adotou e que foi uma metodologia feliz. O que eu acho que a gente tem que ter a mesma coisa, garantindo a facultatividade prevista na Constituição, mas criar um mecanismo para que o trabalhador se vincule ao plano e depois pense se quer sair ou não. Acho que dessa forma a gente reduziria a quantidade de trabalhador desprotegido desse direito. E, fundamentalmente, são essas questões e, além dessas duas questões, o problema da educação financeira e previdenciária, que, efetivamente, a gente tem que assumir isso como bandeira e fazer crescer a bandeira da educação financeira e previdenciária. Perfeito. João, infelizmente eu preciso encerrar o programa porque terminou o nosso tempo. É um assunto que a gente poderia conversar por horas a fio, mas o nosso tempo esgotou. E eu gostaria de agradecer a sua participação. Eu que agradeço, Henrique, agradeço a oportunidade mais uma vez. Eu conversei com o João Carlos, ele foi dirigente do Conselho Deliberativo, foi diretor de benefícios e presidente da FACEB, entidade que representa os trabalhadores e trabalhadoras da SEB.
também foi diretor do sindicato Steel DF. Você pode rever esta e outras entrevistas em nosso site www.urbanitariosdf.org.br ou em nossa página no YouTube, TV Urbanitários DF. Você também pode mandar sugestões e críticas para comunicacão@steeldf.org.br e também pelo WhatsApp e pelo telefone 9144 8075. 9144 8075. Obrigado pela companhia e até a próxima.